O Geração Jovem Novo Israel apresenta agora Palavras de Sabedoria. Desde o início dos tempos, a humanidade se multiplicou em várias nações, onde dentre elas nasceram líderes com o dever de comandar e guiar seus povos. Porém, com a malícia existente no coração do homem, Deus escolheu seus próprios líderes para que pudessem guiar e levar adiante a sua obra. Mas o que a palavra diz sobre liderança? Como juntar discípulos a fim de que a obra cresça e multiplique? É o que vamos ver agora neste vídeo. O maior exemplo de liderança existente na Bíblia é o de Jesus Cristo, o Nazareno, que veio de uma família humilde e marcou a história, se tornando uma das pessoas mais marcantes que já veio nessa terra. Por isso, vamos analisar a conduta de Jesus e observar, a partir de seus exemplos, como deve ser a atitude de um líder em diversas situações. Veja que no início de tudo, Jesus veio de uma família humilde, que não tinha nem mesmo aonde descansar na noite do nascimento de Jesus. O que nos apresenta a primeira lição na vida de um líder. O líder não tem riquezas ou bem definidos. Ele simplesmente brilha no meio da multidão. Conforme Jesus ia crescendo, ele ia se tornando um garoto muito sábio e gostava de conversar bastante com os conhecedores das leis de Deus. Aqui vem a segunda lição. O líder desenvolve sua sabedoria desde sua infância, diálogo e conversa com pessoas sábias. São a sua fonte de evolução. Jesus era obediente aos seus pais, mesmo sendo filho de Deus. Ele aprendeu a esperar o seu crescimento para poder seguir o seu rumo, sendo exemplo de que em tudo há seu tempo e devemos esperar o tempo certo. A terceira lição é: obediência aos pais faz do homem abençoado, enchendo sua vida de bênçãos e oportunidades. E a quarta lição: um líder deve ter humildade o suficiente para entender que ainda não evoluiu bastante e que deve deixar uma possível oportunidade passar, para que possa se focar em crescer primeiramente. Jesus cresceu, se tornou homem, tinha de cumprir a vontade de seu Pai. Mas ainda faltava uma coisa: alguém para preparar o caminho. Foi por isso que Deus enviou João Batista a esta terra. Com o Espírito Santo desde o ventre da mãe, ele preparou o caminho para Jesus. Aí vem a quinta lição. Todo líder tem o seu auxiliar, aquele que irá preparar o campo para que o líder lance a semente. Esse auxiliar é um enviado de Deus, preparado desde o ventre de sua mãe. Antes de recrutar discípulos, era necessário uma coisa muito importante: o batismo. Então foi somente após se batizar nas águas, receber o Espírito Santo e ser provado no deserto que Jesus teve habilidade e sabedoria para recrutar os 12 discípulos. Então temos a sexta lição. Todo discípulo levantado pelo líder deve ser primeiro escolhido pelo Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, o líder levantará uma pessoa qualquer que futuramente irá causar divisões e intrigas dentro da igreja. Por muitas vezes, os discípulos erraram com Jesus. Alguns momentos eram incrédulos e em outros discutiam. Mas Jesus insistentemente os ensinava com parábolas e conselhos. Então temos a sétima lição. Um líder não humilha seu discípulo e nem o deixa se sentir menor do que os outros. O líder tem o dever de repreender em mansidão
e sabedoria, e aprender a ter paciência com seu próximo, pois deve entender que o mesmo ainda está aprendendo. Jesus era muito criticado e ameaçado aonde ia, seja por incrédulos, seja pelos próprios sacerdotes das igrejas, mas nunca amaldiçoou ou revidou. Vem agora a 8ª lição. Um líder nunca dá ouvidos para que os outros dizem ou fazem contra ele. O líder nunca deve esquecer que tudo ocorre pela vontade do Senhor e que o seu juízo deve ser formado entre Deus e os seus auxiliares. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus ainda perguntava dos seus discípulos: quem sou eu? E em outros momentos sempre revelava seu plano, o que ele ia fazer e como ia fazer. Temos a 9ª lição. Um líder sempre compartilha de seus planejamentos com os seus discípulos e nunca deve tomar atitude sozinho, nunca deve pensar sozinho, nunca deve julgar sozinho. Era necessário conselho e união entre as partes. O líder autoritário tem seu ministério destruído. Em momentos de dificuldade, os discípulos procuravam socorro em Jesus. Mesmo em vários momentos, cansado e com fome, Jesus atendia ao socorro. A 10ª lição é: um líder sempre deve estar disposto a ajudar seus discípulos e nunca deixar com que eles se virem sozinhos. É necessário ajudar e depois ensinar. Jesus com seus discípulos eram tão próximos que João deitava sobre o peito de Jesus e o abraçava. Estavam sempre próximos e dormiam juntos. Portanto, a 11ª lição é: um líder nunca deve se achar superior. Não existe lugar especial para o líder. Não existe privilégio. O líder deve deixar com que todos se confortem. Por último, deve pensar em si mesmo. Jesus era próximo de todos, sejam discípulos, incrédulos, ladrões ou fariseus. Ele estava lá, disposto a tudo. Portanto, a 12ª lição é: um líder não deve deixar com que a soberba cresça em seu coração e deixar com que cresça uma burocracia em seu ministério. Por exemplo, ninguém pode chegar no líder se não falar com o auxiliar primeiro. O líder deve estar no meio das multidões, abraçando, cuidando e ouvindo a todos. No momento da traição e da prisão, Jesus não cobrou, nem humilhou, nem amaldiçoou seus discípulos. Ele simplesmente sofreu o que tinha de sofrer e depois de ressuscitar, apareceu a eles dizendo: a paz seja convosco. A 13ª lição é: não dependa dos outros, dependa de você mesmo e de Deus somente. Pois o homem é falho e tu não deves criticá-lo por falha, porque você também erra. Se tiver que fazer, faça você mesmo. Não espere por ninguém e não perca seu tempo repreendendo. Não esqueça de quem dá o crescimento da obra é Deus. Ele coloca, ele tira. Em um momento de sua vida, Jesus foi no monte conversar com Deus. E o vento afastou os discípulos para o meio do mar. Então Jesus veio por cima das águas, se encontrar com eles. A 14ª lição é: o líder, de maneira nenhuma, deve se desesperar por estar só. Se por um acaso todos te abandonaram, não esqueça que Deus é maior que tudo e pode parar o tempo por você. Confie mais em Deus e menos nos homens. Se necessário, Ele fará você andar sobre as águas. Por fim, após a partida de Jesus, os discípulos agora
foram constituídos apóstolos. Se tornaram homens mais fiéis, sábios e ousados. Então foram cumprir suas missões, fazendo novos discípulos e multiplicando o número de fiéis. A 15ª e última lição é: um líder deve evoluir seus discípulos para que eles se tornem futuros líderes. O líder deve plantar a sabedoria e as palavras de Deus no coração dos seus discípulos, para que eles cresçam em espírito, se tornando pessoas melhores e mais capazes e que possam ter os seus próprios discípulos para dar continuidade à obra que ele começou. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fique com Deus. Que esses ensinamentos venham servir para você, sua família, seus amigos e as pessoas próximas de ti. É necessário evolução, crescimento todos os dias. Todos os dias Deus está disposto a nos dar a sabedoria e o entendimento necessário. Todos os dias é necessário se humilhar e reconhecer que nada sabemos, nada somos. Precisamos aprender do zero todos os dias, porque o homem é falho e pecador. Se você gostou do vídeo, curta-o, compartilhe entre seus amigos. Fique com Deus e até a próxima.